Vado, o meu abraço fraterno a você e também a toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este momento de evangelização, programa Água Viva aqui da Paróquia São Francisco das Chagas. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos e em todas as quintas-feiras eu estou aqui nesse meio de comunicação para trazer a palavra de Deus. E hoje, um dia muito especial para todos nós que somos cristãos, né? Natal do Senhor, Nascimento do Senhor, né? Desde já um feliz e santo Natal a você e a toda a sua família. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de 1 ao 5, depois do 9 ao 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem, que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, é Natal do Senhor Jesus. Jesus nasceu para salvar a cada um de nós. E meu irmão e minha irmã, o sentido do Natal é o nascimento de Jesus. A ceia não pode falar mais do que Jesus, né? E nos nossos dias de hoje, a gente percebe que a ceia é mais importante do que Jesus, né? Para muitos, né? Mas para nós que somos cristãos, Jesus é o mais importante, né? Então, nenhuma ceia pode ser maior do que o Senhor. Ontem, no dia de ontem, né, muitos reuniram com suas famílias, fizeram sua confraternização. E será que muitos rezaram? Será que muitos lembrou de Jesus, do nascimento de Jesus, né? Aí fica aqui para mim essa pergunta, né? Mas a direção para esse programa de hoje, Jesus é a luz que ilumina o mundo. Então, Jesus ele veio a este mundo, né, para iluminar a cada um de nós, né? E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, no primeiro versículo, né, aqui disse para nós, né, para essa palavra verbo, e esse verbo aqui, nesta passagem bíblica, é o próprio Jesus. O verbo é Jesus, Deus por excelência. Deus é a totalidade. O verbo que é Deus se encarnou no seio de Maria Santíssima, tornando-se homem. Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo pelo sim de Maria. E meu irmão e minha irmã em Cristo, em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Mas é preciso que nós nos arrependemos. Mas precisamos acolher e viver a sua vontade. E hoje, acolher e viver a vontade de Deus não é fácil. E meus irmãos e minhas irmãs, lá no início do cristianismo, né, muitos dos homens não acolheram Jesus.
Hoje também muitos continuam do mesmo jeito, né? E Jesus nasceu na simplicidade, na humildade, né? Para nos ensinar que nós também devemos ser humildes, né? Veja aí para nós, né, o significado da manjedoura, né? A humildade, a simplicidade. Jesus, ele poderia ter nascido num palácio, né? Mas ele nasceu na humildade, né? Rejeitados por muitos, e hoje ele continua sendo rejeitado dentro do cristianismo, fora do cristianismo. Jesus continua sendo rejeitado, porque muitos não acolhem a vontade de Deus, muitos não querem viver a vontade de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Então vamos acolher Jesus, vamos lutar para viver a vontade de Jesus. E meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 4, nele estava a vida, e em Jesus está a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todos. E quando nós estamos nas trevas, meu irmão, minha irmã, essa luz, ela distancia de nós. Porque quando nós estamos nas trevas, quando nós não acolhemos a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, nós estamos nas trevas. Mas quando nós deixamos que essa luz, que é o próprio Jesus, que nasceu para salvar cada um de nós, quando nós deixamos essa luz invadir o nosso coração, nós tornamos filhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 5 também, veja bem, a palavra de Deus: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. E em Jesus está a vida. Tentaram matar Jesus, mas as trevas não conseguiram. Então eles fizeram de tudo para matar o menino Jesus, mas não conseguiram. Meus irmãos e minhas irmãs, dos nossos dias, os incrédulos estão fazendo de tudo para nos tirar de Jesus. Eles estão fazendo de tudo para colocar o homem no centro. Mas Jesus é o centro de tudo. Aqueles que se aproximam de Jesus verdadeiramente, as trevas não têm vitórias em suas vidas. Então vamos nos aproximar de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, veja bem, desde quando a Virgem Maria foi concebida, ali ela, né, no seu momento de gestação, Jesus já sendo perseguido, né? Jesus já sendo odiado por todos. E veja bem, quando Jesus nasceu, nós sabemos a história de Herodes. Herodes, ele fez de tudo para matar Jesus, né? A gente sabe da história dos santos inocentes, né? Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Né? E a gente sabe a fuga, né, de José e de Nossa Senhora para o Egito. Então, lá, naquele início, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, já tinha um projeto para nós. E o Pai Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, protegeu Jesus. E Jesus nasceu para a nossa salvação. Então, nós devemos, meu irmão, minha irmã, deixar que Jesus seja o centro de tudo da nossa vida. As coisas do mundo, as coisas materiais não podem ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida tem que ser Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos lutar contra todo tipo de pecado. Lutemos para permanecermos na luz que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus é a luz verdadeira, meu irmão e minha irmã. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia especial para todos nós, veja bem a palavra também no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E Jesus, ele veio primeiro para os judeus, e os judeus não acolheram Jesus. E hoje, nos nossos dias, muitos continuam da mesma forma. Não acolhe Jesus, não acolhe os projetos de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje
no nosso mundão, a minoria, a minoria é cristã, nós que somos cristãos somos minorias. E eles estão fazendo de todas as formas para matar o cristianismo, mas eles não vão conseguir. Porque Jesus é o Cristo vivo. É o Cristo vivo, nascido da Virgem Maria, que veio a este mundo e ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para tirar cada um de nós das trevas do pecado, da mentira, do ódio. E Jesus, ele está no céu, olhando por todos nós. E hoje comemoramos o nascimento de Jesus. E o sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Então, quer dizer, para nós que somos cristãos, nós temos que deixar que Jesus nasça no nosso coração verdadeiramente. Que nós possamos acolher os projetos de Deus, acolher a vontade de Deus. E quando nós acolhemos a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estarmos preparados. Porque quando nós acolhemos e queremos viver os projetos de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida, as trevas, elas fazem de tudo. Vão fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. Vão fazer de tudo para nos tirar da verdadeira luz que é Jesus. E nós precisamos de orar e vigiar. Então, como eu falava no início do programa, a ceia não pode ser maior do que Jesus. E muitos ontem esqueceram de Jesus. Muitos não lembraram de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Natal não é só enfeite, não é só enfeite bonitos nas nossas cidades, né? O sentido do Natal não é isso, o sentido do Natal é Cristo, é Jesus, é que nós possamos lembrar de Jesus, lembrar da humildade de Jesus, da simplicidade de Jesus. Jesus é simples. Jesus é simples, Jesus ele nasceu na humildade, ele nasceu ali, né, naquele lugar rejeitado. José e Maria, né, ali naquela ânsia, Nossa Senhora ali na ânsia naquele momento para dar à luz, eles foram rejeitados e eles mandaram José e Maria lá, né, naquele lugar simples, no meio dos bois, né, como diz, no meio dos bois, no meio dos animais. E ali estavam os pastores, pessoas simples, né? Então, Jesus ele veio para cada um de nós. Ele veio para cada um de nós. Mas como a palavra diz para nós no versículo aqui, até esqueci aqui no versículo que eu estou meditando aqui, no versículo 11, veio para o que eram seus e os seus não o receberam. E hoje, da mesma forma, Jesus está sendo rejeitado. Jesus continua sendo rejeitado, mas vamos, meus irmãos e minhas irmãs, a partir de hoje, acolher a vontade de Deus, os projetos de Deus. E aí, terminando a meditação, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é cheio de graça e de verdade. Ele veio ao mundo pelo sim de Maria, pelo propósito do Pai. Ele veio para salvar. Ele veio, né, para cada um de nós, e ele encarnou pela ação do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E Jesus vive está. E que nós possamos hoje, nesse dia de Natal, nessa tarde de Natal, nessa noite de Natal, acolher Jesus, acolher os seus propósitos, acolher a sua verdade, viver na sua verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos verdadeiramente andar no caminho de Deus, voltar verdadeiramente para Ele, não deixar que as trevas seja, né, que seja a nossa vida, mas deixar que Jesus seja a nossa vida, que nós possamos lutar contra o pecado e seguir verdadeiramente os projetos de Deus, né? E seguir os projetos de Deus não é fácil. Viver, né, a verdade de Jesus não é fácil, mas vamos, nesse dia de hoje, nessa tarde de hoje, acolher Jesus, deixar que Jesus seja o centro da nossa vida. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade que salva. E nesse momento, vamos, cada um de nós, nos entregarmos a Deus de verdade
e que nós possamos deixar que Ele seja o centro de nossas vidas. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço aqui para o Ilcinho do táxi, mandar um alô especial para o Eduardo e Lourdes e família, e também para a Marília e também para o Valdemir e sua família. Que Deus, na sua misericórdia, possa abençoar todos nós, né? E mais uma vez, terminando essa meditação, eu peço a todos vocês que rezem por mim, para que eu possa continuar nessa missão. E assim, se for da vontade de Deus, na próxima quinta-feira estarei aqui com vocês. E mais uma vez, um feliz Santo Natal a você e toda a sua família. E agradeço ao Henrique que me ajudou aqui na mesa de som. E que Deus nos proteja a todos nós, que nós possamos deixar que Jesus seja o centro da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.